Olá a todos. Bom, meu objetivo de estar gravando esse vídeo foi para refutar Romanos 10, versículo 2 e 3, falado pela Cristiane Cardoso. Bom, eu vou deixar depois o link do vídeo para quem quiser estar assistindo, para poder entender melhor a minha refutação. Mas enfim, a Cristiane Cardoso, a filha do bispo Edir Macedo, ela gravou um vídeo, Romanos 10, versículo 2 e 3. Aí, no vídeo que ela grava, ela, ela pegou e leu os dois primeiros, o segundo e o terceiro versículo, e ela fez um comentário. E até ela pegou e falou que leu o capítulo todo e parou no começo porque ela achou muito forte. E aí que está o perigo. Eu acho que ela deveria ter lido todo o capítulo, porque na minha modesta opinião, eu não estou gravando esse vídeo para humilhar ninguém, eu não sou melhor do que ela, mas eu acho que ela não acabou falando do verdadeiro propósito, fazendo a aplicação devida do verdadeiro propósito de Romanos 10. E a primeira falha foi já no começo ela ter pulado o primeiro versículo, né? Então, ela leu o capítulo 2 e 3, fez o comentário, mas ela não leu o versículo 1. Então, eu vou ler aqui, Romanos 10, e eu vou falar do que se trata realmente dentro do contexto desse capítulo, a mensagem que o apóstolo Paulo quer nos mandar nessa carta. E assim, nos primeiros versículos já é possível se ter essa noção. Mas é lógico, eu recomendo que depois você leia todo o capítulo e examine também o que eu estou dizendo. Então, aqui no Romanos 10, a partir do capítulo do versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até onde ela parou no 3, mas eu vou ler o primeiro versículo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Bom, aqui no começo dessa carta, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma oração porque ele reconhece que os judeus estão perdidos. É como ele diz aqui: irmãos, desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, se é o desejo dele que esse povo seja salvo, então é porque esse povo não está salvo, esse povo está perdido. Mas aí, então por que o povo está perdido? E aí esse é o verdadeiro significado, esse é o verdadeiro sentido, o qual a Cristiane Cardoso, ela deveria ter adentrado no assunto e não ter elaborado a sua própria teologia, ter elaborado ali o teu próprio discurso, que ela tenta trazer aquilo ali para os dias atuais, aplicando às pessoas. E como eu conheço muito bem a Igreja Universal, eu posso dizer que ela estava querendo manipular as pessoas com aquele famoso maus olhos, né? A gente não pode argumentar nada, a gente não sabe de nada, a gente tem a nossa justiça, a gente tem a nossa opinião, mas a nossa opinião não interessa. Então, ali, em outras palavras, o que ela estava querendo dizer, eu falo isso porque eu estive lá, como se você tivesse que falar amém para tudo, e amém até para o que ela estava falando. E infelizmente,
eu tenho certeza, ali nos comentários do vídeo você pode ver as pessoas falam amém, 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 amém. E é esse o perigo. Porque eu falo, porque eu fui assim também. Mas esse já é um erro. Se ela leu esse capítulo, é uma obrigação tua ir até a Bíblia e ver se realmente o que ela está falando tem base, tem coerência. E isso os membros da Universal não fazem. E eu falo isso por experiência própria. Eu estive lá, eu olhava os versículos e falava amém. E quando de repente surgir alguma questão, alguma dúvida, você vai questionar a liderança e eles pegam e falam, mas você está com maus olhos. Então é nesse sentido que ela está aplicando Romanos 10, tá? E o que eu te falo, para você achar que não é besteira minha, eu vou ler aqui em Atos 17, no capítulo 11, no versículo 11, o apóstolo Paulo relata um comportamento dos judeus em Bereia. Olha como eles eram. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então aqui você percebe que o comportamento dos bereanos era examinar se o que o apóstolo Paulo dizia tinha base, tinha coerência. E é o que eu falo, se eles questionavam o apóstolo Paulo, quem dirá, meu amigo, não ser questionado Edir Macedo, não ser questionado os pregadores, os pastores, não ser questionado a dona Cristiane Cardoso. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu vim aqui na Bíblia, em Romanos 10, para ver se realmente o que ela estava falando tinha sentido, tinha significado, tinha o verdadeiro contexto da mensagem da carta do apóstolo Paulo. E automaticamente, como eu já até sabia que ela estava fora do contexto, porque olha, eu estou no assunto, eu estou estudando o livro de Romanos, então como é um assunto que eu estou estudando, então me chamou a atenção essa pregação dela. É um livro bem fininho, tá? Tem muito conteúdo aqui, então eu estou aqui questionando a dona Cristiane Cardoso, que saiu fora do contexto de Romanos 10. Então vamos aqui para o verdadeiro contexto de Romanos 10. Bom, aqui a gente dividindo a carta, vamos aqui na primeira parte da carta de Romanos 10, que é onde a dona Cristiane Cardoso adentrou. Bom, o apóstolo Paulo ele faz uma oração em favor dos judeus, porque ele reconhece que o povo tem zelo, que o povo tem conhecimento, mas esse conhecimento que o judeu julga ser verdadeiro não é o conhecimento o qual se aplica à salvação. Por quê? Os judeus, eles acreditavam que eles iriam ser salvos se eles guardassem os mandamentos, se eles guardassem as leis de Moisés, toda a Torá, todo o sacrifício no templo, enfim, toda aquela cerimônia, aquele ato religioso. Os judeus, eles achavam que aquilo o justificaria. E é engraçado, porque não é o que a gente vê hoje na Igreja Universal. Os membros se justificando através de campanha, através de sacrifício, através de dízimos, através de oferta, através de corrente. Interessante, né? É muito interessante. Então, eu acho que se a carta ela fosse observada com o verdadeiro sentido dela, com o verdadeiro propósito, muitas doutrinas falsas que vêm sendo ensinadas hoje deixariam de existir. Bom, mas enfim, aqui eu deixo o meu conselho então. Analise o que se fala, não diga amém para tudo. Você não está tendo maus olhos, tá? Seja inteligente. Então, os judeus eles achavam que eles seriam salvos pela lei. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento,
porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, não se submeteram ao Filho, não se submeteram à morte de Jesus Cristo, não se submeteram a, como eu posso te dizer, aos méritos do Senhor Jesus Cristo. Eles tentaram estabelecer isso da tua maneira, porque com o fim da lei é Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Bom, aqui ele fala, ele é muito específico. O fim da lei é Cristo. Os judeus, eles não entenderam isso. Eles achavam que eles teriam que buscar a tua salvação através do teu esforço, através do teu mérito, através dos teus atos, das tuas justiças, muito semelhante ao que é ensinado na Igreja Universal hoje. E aqui ele fala, né? Porque o fim da lei é Cristo. E aqui em Romanos 3, a gente vai ver a justiça por meio da fé. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Lembra lá em Romanos 10, o fim da lei é Cristo? Independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, aqui falando de novo da justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para a justificação de todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, em outra tradução, aqui nesse versículo fala, mas pela tua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos aqueles que são salvos por meio de Cristo Jesus. Então, aqui nós temos outro problema, né? Porque em Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 24, Deus fala que Ele aceita as pessoas sem exigir nada. Agora eu pergunto para você, a Igreja Universal, ela exige alguma coisa para salvação? Então vamos lá, vamos pensar. Você já deve ter ouvido o bispo Edir Macedo dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Uma prática judaizante aí já. Você deve já ter dito ou visto o bispo Edir Macedo dizer que se você não participar das reuniões de quarta, de domingo, as famosas reuniões do Espírito Santo, você poderá perder a sua salvação. Bom, aí nós estamos vendo outra justiça própria, outro ato de justiça. Então, você já deve ter ouvido o bispo Macedo dizer que se você não fazer fogueira santa, se você não sacrificar, você perde sua salvação porque você não tem fé para se lançar, você não confia em Deus. Você já deve ter ouvido o bispo Edir Macedo falar isso. Então, meu amigo, Romanos 10, ele se aplica exatamente nisso. Os judeus, eles tentaram buscar a sua salvação através da tua justiça, da justiça própria. Que justiça era essa? A justiça de questionar, de falar amém para tudo, de maus olhos? Não. A justiça própria dos judeus era rejeitar o sacrifício de Cristo. Eles achavam que pelos seus atos, pelas suas cerimônias, pelos teus sacrifícios, eles seriam salvos. Esse é o verdadeiro contexto de Romanos 10, 1, 2 e 3. Esse é o verdadeiro sentido, esse é o verdadeiro significado. Então, o que a dona Cristiane fez foi tirar esse versículo fora de contexto e tentar aplicar a tua lei nos seus ouvintes. Tá? Porque quando você fala para uma pessoa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você está aplicando a tua lei nela. Você está sendo lei para ela. Então, é exatamente isso que ela fez em Romanos 10. Ela saiu do contexto, ela elaborou uma fala, um discurso próprio que não tem nada a ver com o propósito da carta. Eu não vou nem adentrar
no capítulo todo, mas aqui eu deixo a minha dica: leia todo o capítulo, leia, que você vai entender exatamente isso que eu te disse. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro. Então, meu amigo, a salvação é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. E o que mais a gente tem visto hoje na Igreja Universal, infelizmente, são os seus líderes se gloriando das suas boas obras. É o que nós mais temos visto. Então eu deixarei aqui o link da dona Cristiane Cardoso. É realmente muito difícil de ouvir até o fim. Ela, me perdoe, né, sem ofensa, mas ela viaja na maionese, vamos falar aí no dito popular, né? Ela foge muito, 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 muito do contexto. Não tem nada a ver. E se ela entrasse dentro do contexto, ela teria uma surpresa. Talvez ela poderia perder o emprego, meu amigo. É verdade. Se a Bíblia ela for ensinada da maneira correta, se a graça for revelada, muitos pastores ficariam desempregados.